bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Feriado, feriado! Me atrasei um pouquinho porque eu estava na estrada, mas eu prometi que eu ia parar, eu parei pra gente conversar um pouco. Bom dia, escrita power, comunicação escrita power. Por que parei? Porque eu tava na minha programação falar contigo sobre isso. E para você aperfeiçoar, a gente está falando de comunicação escrita, comunicação verbal, comunicação visual. Nós estamos falando sobre esses itens. E eu quero encerrar esse conteúdo antes do carnaval, sabe por quê? Porque depois do carnaval eu quero falar sobre as estratégias do Oceano Azul relacionadas a marketing, que o pessoal me pede isso, né? A gente conversa nas rodas de marketing e o pessoal fala tanto, né? Inovação, estratégia do Oceano Azul, o que é isso e tal, como é que se bota na prática. E eu quero, bom dia! E eu quero tratar disso com você depois do carnaval. Então hoje eu não deixei de entrar mesmo na correria aqui mesmo, no trânsito, de parar um momento aqui onde eu tô agora para falar contigo sobre comunicação escrita eficaz, tá? Tudo é sobre comunicação, tudo é sobre posicionamento, tudo é sobre lidar com o cliente, tudo é marketing, tudo é relacionamento. Então vamos lá, bom dia, líder, bom dia! Pra quem não vai assistir, tá tudo certo, que eu sei que o pessoal tá no carnaval, vai assistir depois, mas eu tinha que registrar essa sequência do nosso trabalho aí que a gente vem desenvolvendo toda semana sobre perfis comportamentais. E hoje eu quero desenvolver a tua escrita. Aline, por que a tua escrita? Lembra que a gente falou já em uma transmissão, tá aí na transmissão chamada Regra 7, 33, 50 e 38, 55, 37, 58, né? Acho que é mais ou menos isso. Ah, me fugiu agora da cabeça, de cor. Mas enfim, diz que 7%, máximo 7% da nossa comunicação eficaz, ela acontece através da escrita. Significa que se eu falo com uma pessoa através da minha habilidade da boa escrita, o máximo que eu consigo ser eficaz na minha venda, na minha comunicação é 7%. Eu vou impactar, vou fazer venda? Posso, né? Mas não é aquela persuasão emocional forte como existem nos outros elementos de fala, por exemplo, nos outros dados de transmissão, como a fala, como a linguagem não comportamental, que essas duas juntas com a escrita chegam ao 100% da eficácia de uma comunicação, sobre a questão de eu acionar gatilhos mentais com o meu cliente. Tudo é sobre gatilhos mentais no marketing, gente. O jogo do marketing é o gatilho mental, porque o jogo do marketing das vendas é o emocional. É claro que aí envolve todas as questões éticas de posicionamento mercadológico, de crenças, de missão, visão, valores, tudo que a gente vem falando que compõe aí a comunicação efetiva e eficaz, assertiva e eficaz. Aquela comunicação que você resolve a dor do seu cliente, mas como eu botei num post ontem, numa frase de impacto ontem, a gente falou ontem bastante sobre isso, quando a gente falou em conflitos com o cliente, eu cuidar para não gerar futuros conflitos. Então tem que ser verdadeiro, eu não posso vender sonhos, eu tenho que alinhar os sonhos com o meu cliente. Bom dia, Ana, bom dia, Márcio, bom dia, pessoal. Então é sobre isso, tá? Vamos falar hoje sobre comunicação, entrei um pouquinho atrasada, mas a gente vai ficar 15 minutinhos juntos aqui, né? Oi, bom dia! Vamos falar sobre comunicação escrita eficaz. Então, ainda que as palavras, elas chegam no nível de eficiência de venda só em até 7%, porque o que vai complementar é a minha linguagem não verbal, é o meu tom de voz, né? É o olho no olho, aquela coisa toda que gera uma emoção mais forte, ainda assim a escrita é muito eficaz e muito importante. Você tem que dominar as habilidades da escrita. Então vamos comigo para atingir o máximo desses 7% aí. Hoje é sobre isso, tá? Vamos lá, gente. Como é que é uma escrita eficaz? A gente precisa escrever todos os dias com o cliente, tá? Porque eu tenho aqueles clientes que são mais visuais, como a gente já conversou em algumas outras transmissões. Então a gente conversa no WhatsApp, a gente conversa através de e-mails, a gente conversa através de memorandos. Quando eu tô falando de comunicação interna, são os memorandos, as cartas. Aliás, fica aqui comigo que nos próximos minutos eu vou te dar o roteiro perfeito para você dominar aí, escrever um bom e-mail, um roteirinho de como escrever um bom e-mail, de como escrever um bom relatório, um bom memorando, tá? Um roteirinho básico, já que a gente tá falando de palavras, escrita, tá? Mas em linhas gerais, em todo o contexto da sua comunicação escrita, você tem que ter, primeiro ponto, tá? Clareza. O que significa clareza numa comunicação escrita para me chegar no nível de 7%? Bom dia, bom dia! Uma comunicação clara e eficaz, ela é fácil de entender. Então, se eu atinjo
no máximo 7% da eficácia da minha comunicação através da escrita, eu preciso que a minha escrita seja clara. Gente, escrita, texto tem que ser muito objetivo, não pode ter aquele nariz de cera, tá? Que nem a gente chama. Então, o escritor, ele deve sim usar uma linguagem muito simples e direta, evitando, por favor, jargões, tá? Desnecessários e linguagens técnicas muito complicadas também. Então, tu evita os extremos, evita as gírias e evita a linguagem técnica e tenta o máximo possível ser formal, ser polido na comunicação, clara e objetiva. Segundo ponto importante que faz essa eficácia da comunicação escrita atingir o ápice dos 7%, tá? É a concisão. O que é concisão? É aquela mensagem sucinta. Quando a gente vai escrever um texto jornalístico, lá no jornal, a gente ganha ponto quando a gente consegue dar o máximo de elementos de dados para o cliente, para o leitor, enfim, num volume menor possível de caracteres, pela questão do espaço do jornal. Então a gente tem no primeiro parágrafo o que a gente chama de lead, o que, quando, onde, como, porquê e de preferência o que o leitor tem a ver com isso, tá? É o resumo da ópera. E ali, se o leitor quiser, ali no primeiro parágrafo de qualquer notícia, a gente é treinado a já dar toda a informação. E assim tem que ser, de preferência, dentro da sua empresa, com seus colaboradores, com seus fornecedores, com seus clientes. As pessoas, especialmente hoje em dia, as pessoas elas não têm mais tempo. Então a gente precisa ser muito conciso, de preferência, gente, no primeiro parágrafo, tá? Se você tem esses dois pontos, já tá crescendo aí nesse índice de eficácia e de satisfação, que a gente chega no máximo 7% quando a gente só usa a escrita. No sentido de entendimento, no sentido de gerar emoção no cliente. Então vamos ser eficazes na comunicação, porque a escrita ela é necessária. Então vamos ser eficazes na escrita, não vamos jogar fora essa oportunidade, vamos saber escrever, tá? Terceiro ponto, eu já vou te dar um passo a passo de como escrever bem um e-mail, um relatório, um memorando, tá? A transmissão prometo que vai ser curta, não vai ser rápida, estamos no meio de feriado, mas ela vai ser específica, ela vai ser óbvia, ela vai ser uau, ela vai ser poderosa para te anotar os insights e treinar. Terceiro ponto de uma comunicação escrita eficaz que te leva aí perto dos 7%, né, do emocional do cliente através da escrita. Precisão. Uma comunicação escrita ela deve ser precisa e livre de erros gramaticais. Gente, erro gramatical não dá, não tem como, tá? Quem trabalha com o mercado, quem trabalha com cliente, quem fala com o cliente no WhatsApp, não tem como você ficar abreviando. Cuidado, porque eu vejo os adolescentes escrevendo e eles já não sabem mais como é que é correto. É como se fosse uma segunda língua que eles têm ali no WhatsApp. Eu sei que no dia a dia, na rapidez com os fornecedores, enfim, a gente acaba sendo, né, sucinta, abreviar as palavras, enfim, só que cuida porque isso faz com que você acabe esquecendo a forma original ou a forma correta de escrever. Então a gente tem que ter cuidado, tá? A gente tem que ter cuidado. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa da minha região, da minha cidade, que ela é fono, tá? Ela tava dizendo, Aline, a minha filha, ela é adolescente e eu faço questão de escrever corretamente para ela, para que ela não acostume com uma linguagem que é uma linguagem secundária hoje em dia que está se criando e ela esqueça do que é a gramática brasileira, né? O português correto. Então, exercite o português correto, ainda mais hoje em dia que a gente usa muito computador, a gente usa muita inteligência artificial e às vezes a gente, né, digita de qualquer jeito, porque o próprio Word, enfim, corrige. Então, assim, se possível, sempre pratica a leitura, busca curso se precisar, estuda crase, estuda a posição correta das vírgulas, porque uma vírgula mal empregada, uma crase mal empregada, ela muda sim o contexto de uma escrita. E aí você pode dar margem para mais interpretações. Isso gera conflito de linguagem, isso gera conflito de comunicação. É tão legal quando a gente recebe um texto que tá claro, tá limpo. Então, assim, eu não sei direito como encaixar essa palavra, não sei como escrever essa palavra, troca por um sinônimo, tá? Mas não deixa de se esforçar ao máximo para quando estiver falando com o seu cliente, ser o mais correto possível na questão do português, tá? Na questão da gramática. Então, por favor, isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo.
A coerência também é outro ponto extremamente importante para você alavancar as chances de fazer um goal positivo com seu cliente ou com a sua equipe quando você usa só a escrita, tá? O que é coerência? É fluir de uma forma lógica e organizada os teus pensamentos. Então pensa numa pirâmide invertida, tá? Num funil invertido. Lá na base você vai começar sempre já sendo o objetivo direto, tá? Eu tenho o objetivo do texto. Eu estou mandando essa mensagem por A, B, C, como, quando, onde, por quê. As perguntas principais, tenta ser objetivo de cara. Depois você segue explicando e concluindo. Mas sempre tenta ter a coerência. A conclusão, ela tem que ser uma conclusão relacionada, que responda lá ao primeiro parágrafo, tá? Isso é extremamente importante. E no miolo é só o desenvolvimento, é só a tua ideia, é só as tuas considerações, tá? Mas de preferência que ela tenha informação no primeiro parágrafo e um fechamento no último relacionado ao primeiro. É muito comum, às vezes, a pessoa começar numa linha e aí ela vai, conta a história e volta e não sei o quê. E a pessoa já se perdeu ali sobre o que de fato a pessoa quer. Sabe quando tu tá numa narrativa ali, pode até não ser apenas escrita, mas tu tá conversando com uma pessoa, a pessoa vem com o início de conversa e no final das contas tu fica se perguntando, tá, mas onde é que ela quer chegar? O que ela quer de mim? Imagina numa escrita o quanto que é ruim isso. Então tenta ser sempre coerente, tá? Outro ponto importante numa comunicação escrita, a relevância. Os escritores, quando a gente vai mandar uma mensagem, WhatsApp, fazer um post, escrever um e-mail, enfim, os escritores, eles devem se concentrar nas informações que são relevantes. Ponto, tá? E significativas para aquilo que ele deseja comunicar. Então, evita essas informações, incluir informações desnecessárias, gerúndios, né? Que possam distrair e confundir, tá? Então, quando a gente começa a explicar muito, é meio que quase fazer uma DR no texto, já fica ruim, o pessoal já larga fora, tá? Então, sabe aqueles podcasts que as pessoas fazem? Na escrita também as pessoas começam a escrever e acaba desenvolvendo demais e esquecem de ir direto ao ponto, tá? Lembra, a gente vive numa sociedade em que o tempo é muito valioso e as pessoas não têm mais saco de estar recebendo mais do que elas já recebem, que é um turbilhão de informação todos os dias. Então, sempre seja muito objetivo, muito claro que a sua escrita vai fazer um gol, tá? Outra questão, tá? Se adapte ao público. Isso é muito importante. Às vezes a gente vai escrever um texto e nós somos, por exemplo, advogados e a gente quer falar com o cliente. Gente, o cliente não vai entender a nossa língua juridiquês. A mesma coisa que o economista, um arquiteto, né? Às vezes eu vou falar de marcas. Aqui no marketing eu vou falar de aplicativos, eu vou falar de plataformas, eu vou falar de linguagens, lead, ROI, CAC, CTA, CTI, né? Os custos de impressão, custo não sei. O cliente não vai entender. Então a gente tem que ter essa noção, essa realidade, porque faz parte do nosso dia a dia. Para nós é óbvio, só que para o nosso cliente não é. Então o óbvio tem que ser explicado, o óbvio tem que ser dito. Isso é muito importante porque isso traz um ruído muito significativo para as comunicações escritas de hoje. Então o que eu estou te trazendo aqui parece óbvio, mas na prática a gente faz. A gente começa a escrever ali, a gente faz o download e não para de escrever, a gente esquece do fio da meada, a gente esquece de fazer um fechamento, a gente esquece de fazer um pedido no final. A comunicação não violenta, que a gente já fez uma transmissão, a gente esquece da ordem, de dizer como é que eu tô sentindo e daqui a pouco a minha observação em relação àquele fato e o meu pedido que eu tenho que fazer no final, quando eu tô falando ali com a pessoa pelo WhatsApp. Na questão de um e-mail, essas questões de precisão, coerência, relevância, elas passam batido, porque a gente tá num calor da emoção, a gente só descarrega de qualquer jeito e torce para que o cliente, para que a pessoa, o receptor lá entenda o que eu quero dizer, né? E na verdade não é assim que funciona. Nós, enquanto emissores, nós somos responsáveis pela comunicação. Se a outra pessoa não entendeu a comunicação, a responsabilidade é nossa. E quando, gente, a gente manda uma mensagem, um WhatsApp, um e-mail, e a gente não tem certeza que a outra pessoa recebeu e a gente parte do pressuposto que ela recebeu. Ah, mas tu atrasou tal feedback. Ah, mas estava contigo. Não, mas não estava comigo. Ah, mas eu te mandei um e-mail. Gente, algumas pessoas nem olham mais e-mail. Vai lá confirmar aí, tu recebeu. Coloca no e-mail aí, assim que você leu, me devolve dizendo que você recebeu, né? E se você não recebeu a devolutiva, é porque não recebeu. Então, você é responsável pela comunicação. Isso é extremamente importante, tá?
A questão mais importante aqui na escrita, né, que é o último item, o penúltimo item, antes de eu entrar aqui na fórmula do negócio, prático, né, é a persuasão, tá, gente? Em certos casos, a comunicação escrita, ela pode ter o objetivo de persuadir ou influenciar o leitor. No caso de uma venda, por exemplo, tá? Então, os escritores, eles devem ter, sim, essas técnicas mais persuasivas de argumentação lógica. Então, ele tem que ter uma argumentação lógica no texto quando ele quer persuadir alguém. E aí, sim, eu te aconselho muito a estudar os gatilhos mentais. Tem uma transmissão que a gente fez só sobre isso, os 25 gatilhos mentais principais. Então, no texto, quando eu quero persuadir, eu vou embasar na minha experiência, eu vou embasar na minha autoridade, eu vou ativar alguns gatilhos de autoridade, eu vou ativar alguns gatilhos, olha, meu cliente já fez isso e deu certo. Eu vou ativar alguns gatilhos de estatística, olha, as estatísticas mostram que a gente tem que fazer assim, assim, assado. Eu vou ativar alguns gatilhos de efeito manada, olha, um grupo de clientes está fazendo assim, eu te aconselho a seguir pelo mesmo caminho. Então a gente vai estudar esses gatilhos mentais para colocar na narrativa quando a gente tem a intenção de persuadir. Nem sempre a nossa intenção é de persuasão. Às vezes a nossa intenção é simplesmente passar um roteiro técnico para um fornecedor, né? Enfim, mas na maioria das vezes, o objetivo de uma negociação, na maioria das vezes, sempre tem algo que a gente tem que persuadir. Então os dados são super relevantes. Se eu vou fazer um texto, uma nota para a imprensa, por exemplo, ou um artigo, e a gente já fez uma transmissão sobre isso, eu vou iniciar com o objetivo, comunicação clara, objetiva, reta, enfim, e a parte do desenvolvimento é justamente onde eu vou colocar a minha persuasão. Olha, o que eu tô te trazendo é este cenário, e isso que eu tô falando é uma verdade, é assim que funciona, por isso, isso e isso. O por isso, isso e isso cabe todos os gatilhos mentais e todo o poder de persuasão que você tem, né? Seja pela tua história, pela tua experiência, pelos casos que tu viu, pelo tanto que você já viveu, você vai colocar ali no meio o máximo, mas não esquece as outras regras, tá, gente? O máximo de objetividade possível, sem enrolar. Um parágrafo de preferência e deu, tá? E por fim, a comunicação assertiva, escrita, aquela que gera um bom impacto, aquela que chega no nível de excelência de 7%, lembrando que 7% é uma regra, tá, gente? É uma metáfora aqui que a gente faz, dizendo que a comunicação escrita ela não tem tanta eficácia quanto o visual, quanto aquela comunicação não verbal, quando eu tô na frente do cliente. Então, você pegar o telefone e falar com o cliente é sempre melhor. Você fazer um vídeo é sempre melhor. Você fazer um networking é sempre melhor. Uma reunião presencial é sempre melhor. Mas, às vezes, não é possível. E a comunicação escrita, ela tá no nosso dia a dia. Ela faz parte da comunicação com o nosso cliente. Então, essas técnicas, elas são, embora ela não tenha uma eficácia de assertividade, porque eu não tô vendo o outro do outro lado, eu não tô conseguindo sentir a emoção dele, então eu não consigo adaptar. Embora isso aconteça, eu tenho que entender que existem elementos que fazem diferença na hora do aceite, na hora da pessoa ter a primeira impressão comigo através da minha escrita. Então, se eu escrevo errado, se eu sou prolixo, se eu não digo claramente o que eu quero, a minha intenção na escrita, se eu sou muito técnico, se eu desrespeito todos esses elementos que eu citei, o cliente, ele vai, lá do outro lado, com certeza, ele vai ter um ruim. Ele vai ter uma imagem negativa enquanto a minha liderança. Isso vai influenciar no resultado que eu quero, seja ele de venda ou só de persuasão mesmo, tá? Então, o respeito, eu diria que é o último item aqui dessa comunicação escrita eficaz, tá? Uma comunicação escrita eficaz, ela sim tem que ser muito respeitosa. Muito respeitosa e muito cortês. Não importa o tamanho da situação, não importa se daqui a pouco você tá no meio de um incêndio, se daqui a pouco você tá falando com uma pessoa que é arrogante, egocêntrica, não importa, tá? Olha, coraçãozinho, né? É isso aí, bom dia! Então, o respeito, ele tem que fazer parte dessa premissa, tá, gente? Não importa a situação, você é líder. Para você liderar negócios, você tem que liderar e marcas, você tem que liderar a sua vida. Um bom líder não desce nunca da boa postura, nunca da elegância. Uma mulher não desce nunca do salto. Um homem não desce nunca da elegância. Por mais que a casa esteja caindo, por mais que você esteja falando uma pessoa que é ignorante do outro lado, tá? E a gente sabe que tem clientes que, meu Deus, né? A gente sabe que tem fornecedores que, meu Deus, a gente sabe que tem pessoas, mas é uma questão de eles não estarem no mesmo nível que você e tá tudo bem. Você tem que respeitar a sua polidez, a sua dignidade. Eu sempre digo, você nunca negocie, tá? Sempre seja polido, seja sempre respeitoso, sempre seja claro. Se você exercita isso, a eficácia da sua comunicação, ainda que escrita, ela se potencializa muito, tá, gente?
Agora vamos para a parte prática, tá? Como que eu estruturo e-mails profissionais de alto sucesso, tá? E-mails é escrita, né, gente? Então, como que eu vou, qual é a estrutura de um e-mail que faz sucesso? Uma estrutura de um e-mail que dá certo, tá? Além desses pontos éticos e morais, enfim, que eu acabei de citar e parecem óbvios, mas na prática não é, né? Tem outras questões importantes técnicas. O e-mail, ele deve se iniciar sempre com um assunto descritivo, tá? Então, use um assunto claro ali no cabeçalho, né? No corpo do e-mail lá, coloca um assunto claro e descritivo, que resuma o conteúdo do e-mail, tá? De uma forma muito sucinta. Então, você vai resumir tudo que você vai escrever no e-mail em poucas 3, 4 palavras, tá? E esse vai ser o assunto. Então, depois, no corpo do e-mail, tá? O indicado é que você já faça um cumprimento adequado, tá? Ao seu cliente, ao seu fornecedor, à pessoa que você está formalizando a mensagem. Lembra que e-mail, ele é, inclusive, considerado como prova judicial. Então, se você tem um negócio, é extremamente importante, ainda que as pessoas não usem o e-mail, o ambiente executivo não abre mão, tá? Por ser uma via legal de comunicação e como se fosse oficial. Então, por mais que hoje as pessoas estejam acostumadas a usar o WhatsApp, sempre formaliza, gente, sempre formaliza os combinados por e-mail, tá? Então, você vai sintetizar o combinado ou a mensagem ali no assunto e no corpo do e-mail você vai sempre seguir as normas que eu falei antes. Então, você vai com cordialidade sempre fazer um cumprimento, né? Bom dia, fulano, bom dia, ciclano, boa tarde. Sempre tem que ter um cumprimento adequado, né, gente? Também não exagerado, é adequado, tá? Então, cumprimente o destinatário sempre na hora de iniciar um corpo do e-mail, tá? De uma forma apropriada. Pode ser também prezado, prezada, seguindo do nome da pessoa. Caro fulano, caro colega, né? Colega Aline, prezada Aline, né? Ou se é mais íntimo, bom dia Aline. Então sempre você vai cumprimentar, tá? Isso é premissa para um sucesso de um e-mail, porque no e-mail ali você já entende que a pessoa tá mandando para ti, não é um spam, é para ti. Então tem que ter esse cumprimento seguido do nome, tá? No corpo do e-mail, seja claro e conciso, exatamente como a gente citou antes, tá? Evitando muito excesso de informação. Seja o mais claro possível no primeiro parágrafo, dizendo o objetivo daquela mensagem, tá? Organiza depois, nos parágrafos seguintes, o conteúdo de uma forma muito curta. Lembra que quando a gente está falando de e-mail, a gente não está falando de impresso, a gente está falando de digital. E o segredo do digital é você fazer parágrafos curtos, tá, gente? O segredo, para a gente adaptar um artigo, enfim, para o digital, a gente tem que usar parágrafos curtos, porque senão o olho vicia, cansa, tá? Então, no primeiro parágrafo já vai ser objetivo, então é o cumprimento, primeiro parágrafo já dizendo o objetivo da mensagem, o segundo parágrafo já explanando um pouquinho mais, mas de uma forma sempre muito curta e clara, tá? Usa sempre uma linguagem profissional nos e-mails, tá? Por favor. E evite, por favor, os gírios, tá? Os gírios e a linguagem coloquial, aquela mais do dia a dia. Não é pra, é para, tá, gente? Não é pro, é para o, tá? Essas questões aí que no dia a dia a gente vai esquecendo de como funciona na prática a linguagem formal, tá? Faça solicitações claras se você tiver. Então, se você tiver um pedido a fazer, no final, lá no final, reforce o pedido, tá? Se você desenvolveu ali, explicando, colocando seu sentimento, no final, na conclusão, sempre reforça o seu pedido de uma forma muito clara. Tem que estar muito claro, tá, gente? Porque o óbvio tem que ser dito, tá? Então, se você estiver fazendo uma solicitação específica, seja muito claro e muito direto sobre o que você precisa. Isso aqui é comunicação eficaz, tá? No e-mail. E faz um encerramento profissional, tá? Então, termine o e-mail com uma despedida educada, tá? Tipo, atenciosamente, cordialmente. O pessoal gosta muito do atenciosamente. Eu adoro o atenciosamente. Eu só mando abraços para quando for uma pessoa muito íntima, né? Ou quando for um cliente já que é 10 anos trabalha comigo, por exemplo, né? Alguns casos muito específicos eu mando abraços. Beijos eu nunca mando por e-mail, jamais, tá? Jamais. É atenciosamente. Tem gente que usa ATT, que é a abreviação de atenciosamente, tá? Então, no e-mail, atenciosamente, cordialmente. Lembrando que, quando você tá numa negociação, sempre é bom formalizar por e-mail. Sempre, tá? Sempre.
Quando você manda pro WhatsApp a proposta, formaliza por e-mail, tá? Comunicação interna com os teus fornecedores, tem uma equipe, tá? Formaliza por e-mail, é sempre ótimo, tá? Porque fica registrado. Porque eu não sabia, porque eu não entendi, mas no e-mail ele tava lá, explicadinho, passo a passo. Você recebeu, tá? Então confirma o recebimento, isso é extremamente importante, tá? E-mail ainda é uma fonte valiosa de comunicação eficaz no ambiente executivo, então não deixe de usá-lo e formalizar tudo que você precisa através do e-mail de uma forma muito profissional, tá? Os relatórios, gente, vamos para quem tem comunicação interna aí, para quem tem negócio, para quem lidera times, exija relatórios, tá? Sobretudo no marketing, gente. Marketing se faz com resultados, é gestão de dados, é relatórios, é números, é algoritmos. Você tem uma empresa, relatório, tá? Quanto tempo durou uma obra, quanto tempo, quanto que gastou. Solicita relatórios. Mas o meu público não tem habilidade, agilidade, o tempo de escrever um e-mail. Ok, manda fazendo um Word através do celular mesmo, embora o e-mail eu ainda acho que seja mais importante, tá? Relatórios, estrutura clara, ponto 1, estrutura clara, tá? Então organize relatórios em sessões claras, tá? E bem definidas, com introdução, objetivos, metodologia, resultado e conclusão. Introdução, né? Este relatório aponta quanto gastamos em determinado procedimento, em determinada obra, em determinada ação, em determinada campanha, né? Exemplo. O objetivo da campanha foi XY, foi vender, foi adquirir 100 leads num período de 15 dias, né? A metodologia que a gente usou foi uma estratégia de tráfego com campanhas, teve post, teve vídeo, assim, assado. Nós fizemos 30 dias de investimento anterior, botamos tanto de custo, né, investimos tanto no anúncio pago. Então você vai explicar o que você fez ali, tá? Os resultados foram X, Y, Z e a conclusão foi vamos migrar para uma próxima estratégia clonando essa aqui que deu certo. Você vai apontar uma conclusão ali, tá? Então é sempre essa estrutura de um relatório. Introdução, objetivo, metodologia, resultado e conclusão, tá? Introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão, tá? Uma conclusão no relatório é sempre relevante, é sempre importante para a tomada de decisão seguinte, tá, gente? Então, se você pode fazer um sumário também, né? Se é um relatório mais extenso, se é algo que envolve mais pessoas lendo, se tem que ser algo mais trabalhoso, você pode fazer um sumário disso, tá? E aí você pode colocar lá no início do relatório página 1, introdução, página 2, objetivos, né? Você pode organizar um sumário. Você ainda pode melhorar esse relatório, se você quer impressionar seu chefe aí, você pode melhorar ainda esse relatório colocando gráficos, né? Tabelas, né? Comparativas de preços, por exemplo, né? Isso tudo ajuda, especialmente para as pessoas que são mais analíticas. Lembra que a gente falou em perfis comportamentais da comunicação? Pessoas que são mais analíticas, pessoas que são mais visuais, que gostam dessas coisas, o CEO, os gestores, diretores, é sempre mais prático para eles quando tem gráficos, tabelas nos relatórios, tá? E depois, no final, junto com a conclusão ali, você pode fazer recomendações, né? Você pode, porque isso mostra a proatividade de quem está executando o relatório, de quem está dando feedback. É uma forma, as recomendações, elas são uma forma de feedback. Então, o relatório, embora ele seja um fato, embora ele seja factível em cima de dados, construído em cima de dados, você pode fazer as suas recomendações, eu super indico, tá? Porque aí a pessoa que tá lendo mostra que quem escreveu tá por dentro do que tá acontecendo, né? Então, ao concluir o relatório ali, junto com a conclusão, inclua as suas recomendações que seriam importantes, né? Como base de resultados apresentados para você poder tomar aí as próximas estratégias. Também tem os memorandos, gente, os memorandos, que também serve para cliente, também serve para comunicação interna com os fornecedores, né? Especialmente, independente Aline, mas meu time de fornecedores, eles não são tão organizados, eles são mais peão, vamos dizer assim, né? Ok, mas você tem fornecedores, né? Então você pode enviar relatórios para fornecedores, você pode enviar relatórios para outros investidores, para algum sócio seu, né? Você pode estabelecer esses formatos mais profissionais, que isso vai dar um upgrade, vai dar um ramp up aí na sua comunicação interna, logo nos seus resultados de marketing também, tá?
Agora você pode usar também o recurso dos memorandos no dia a dia. Eu gosto muito dos recursos dos memorandos no dia a dia para falar com os fornecedores, para falar com com o público interno, que que os memorandos, eles são uma forma de você, é quase documentar uma ata de reunião, né? É quase como formalizar um combinado, né? Os memorandos, eles são importantes para isso. Então a gente fez uma reunião, eu fiz uma reunião com o cliente, tá? Eu fiz uma reunião com o cliente, fechei contrato. Eu vou fazer um memorando só reforçando aqui os combinados. Então ele não chega a ser um contrato, ele não chega a ser um relatório, porque não foi executado ainda, mas ele é algo que formaliza os combinados. Lembra que a gente falou ontem sobre alinhar expectativas, aquelas questões que dá mais conflito com o cliente? Os memorandos, eles ajudam muito para evitar conflito de alinhamento, muito mesmo, tá, gente? Então, no memorando, você vai colocar ali no cabeçalho, tá? Vai ser bem formal, começa com o cabeçalho, tá? Incluindo o destinatário, o remetente, a data e o assunto. Eu gosto muito de usar o formato memorando também para mandar orçamento. Eu não fechei ainda o contrato, já falei com o cliente, já encantei o cliente, a venda já tá quase fechada, já mais ou menos introduzi os valores, só que eu preciso formalizar um orçamento. Eu vou usar também a estrutura do memorando, tá, gente? Então, eu vou formalizar um orçamento para o cliente, eu vou colocar ali o cabeçalho, mesmo comprimento do e-mail lá, prezado fulano, né? Destinatário, que seria o fulano, né? Prezado fulano. E o remetente, eu, né? Nós aqui da BlaK Comunicação, eu, Aline, enfim, né? Venho por meio desta formalizar o orçamento do nosso projeto, conforme combinado, né? No final, aí eu vou descrever ali, né, vou descrever o corpo do e-mail, que eu já vou entrar um pouquinho nele, e no final, gente, eu sempre vou colocar a data e o assunto, tá? Aliás, o assunto vai em cima, mas no final sempre a data e a cidade, tá? Isso é extremamente importante, porque o memorando, ele tem que registrar quando que aquele combinado aconteceu, né? Até pra gente ter um histórico, enfim, é extremamente importante isso. Você pode mandar um memorando pro WhatsApp? Pode, só que no ambiente executivo, a gente é percebido com mais seriedade, mais alto valor, a gente ganha a atenção e a gente ganha a competitividade junto com o nosso cliente no mercado, diante da concorrência, quando a gente executa de uma forma profissional os processos, porque aí o cliente do outro lado, ele vai entender que nós somos uma empresa organizada, que nós somos uma empresa de processos, e com nossos fornecedores a gente também quer essa impressão, a gente quer que nossos fornecedores nos escolham porque nós somos organizados, porque nós temos processos, então a gente tem que criar esse hábito, essa rotina de, independente do nosso tamanho, a gente se organizar fazendo essa estrutura. Esses dias um cliente meu me pediu uma ação, né, aliás, um funcionário do CEO lá me pediu uma ação em nome dele pelo WhatsApp. Eu poderia ter resolvido em segundos pelo WhatsApp, mas eu resolvi em segundos pelo WhatsApp e falei, estou formalizando por e-mail. E mandei com cópia para o CEO, para os gestores, enfim. Por quê? Para todo mundo ficar ciente do pedido e da resposta. Isso é documentar, isso é fazer um memorando. Contra fatos, não há argumentos. Tudo que é mostrado, tudo que é transparente, tudo que é verdade, não dá ruído depois. A gente sempre fala isso em transparência e verdade. Só que transparência e verdade, às vezes quando a gente tá só na fala e eu tenho aquele cliente que é mais visual, eu tenho aquele cliente que é mais tático, aquele cliente que é mais... Ele vai se perder, ele não vai lembrar. Se for no WhatsApp, mais ainda, se perde na conversação. Então o e-mail, ele formaliza, né? E no ambiente executivo profissional, esse ponto da formalização dos processos, das organizações, ele não é só importante, mas ele é necessário porque ele dá a dinâmica profissional, o tom do relacionamento, o tom do respeito do relacionamento. Ele coloca as coisas nos seus lugares. Além do que, ele dá muita valorização de percepção de imagem, tá? Então, se você não tem o hábito, se você é uma empresa pequena, tá ali entrando nesse boom do WhatsApp, não apaga seu e-mail, tá? Eu conheço muita gente que fala, não uso mais o e-mail, mas não deixa de usar, tá? Porque é interessante na questão da percepção de valor do meu negócio, tá? No desenvolvimento de um memorando, eu vou ter um corpo ali, desenvolvimento conciso, tá, gente? O memorando, ele é simples, porque ele é objetivo, tá lá da cá, é um resumo, ele é um alinhamento mesmo, tá, de intenções. Então, mantenha um corpo do memorando ali, a escrita direto ao ponto, tá? Fornecendo informações essenciais de forma clara e organizada. Então, você vai organizar as informações essenciais, só isso, tá? Não é uma redação, tá, gente? Não é uma redação. É só pontos, checkpoints sobre o que foi alinhado, tá?
Então, certifique-se de que o propósito, tá? O propósito tem que estar claro. O propósito do memorando, ele tem que estar bem claro sobre a intenção dele, né? Então, este memorando vem para formalizar um orçamento, este memorando vem para alinhar, para formalizar um alinhamento dos ajustes que fizemos na última reunião. Esse memorando, ele é uma ata da nossa reunião, né? O que você quiser. E, se necessário, indique claramente quais são as ações, as tarefas, tá? Que tem que ser tomadas a partir daquele memorando, tá? Pro destinatário. Então, assim, de acordo com a nossa reunião, de acordo com o combinado, as tarefas de acordo com o orçamento, o que inclui nas tarefas, né? É isso. Então, o memorando, ele é para ser simples, conciso, objetivo, claro, em formato de checkpoints. É um alinhamento, é uma formalização dos alinhamentos, tá, gente? Sempre reforço a forma cortês, tá? A palavra escrita, ela precisa de muita cordialidade, tá? Ela precisa muito ser educada, gentil. Isso é uma linha profissional. Isso é é o tom de um líder, tá, gente? Então é importante citar que você sempre vai ganhar a atenção do seu cliente quando você mantém esse tom, tá? Esse tom claro. E é sobre isso, tá, gente? Então, a comunicação assertiva, através da escrita, ela trata desses pontos. Espero que eu tenha te ajudado, tá? Eu não quis deixar de fazer essa transmissão hoje, porque eu queria bater nesse ponto, já que a gente tá falando de gestão de conflitos, né? Então, eu queria tocar nesse assunto, porque amanhã a gente tá aqui de volta às 7 da manhã, tá? Porque eu vou falar mais um pouquinho sobre essas técnicas de gestão de conflitos na comunicação. E depois do feriado, depois do carnaval, fica comigo que a gente vai falar sobre outra área do marketing, que são as estratégias do Oceano Azul para o marketing, aplicadas no marketing. Isso é legal, porque isso te traz diferenciação, inovação e alto valor agregado no seu negócio. Então é outro ponto, outro mapa do marketing que eu quero que você entenda como é que funciona. Todo mundo fala de estratégia do Oceano Azul, né? Que bicho é esse? Que coisa é essa? Que teoria é essa? E como que a gente aplica no marketing, tá, gente? Então é sobre isso. Te desejo uma excelente liderança no dia de hoje. Um excelente dia, uma excelente segunda, véspera de feriado, amanhã é feriadinho, né? Tem gente que já caiu na praia, eu estou indo pra praia, estou no trânsito, né? Parei aqui pra falar contigo e te desejo aí um ócio criativo maravilhoso pra você voltar depois do carnaval com tudo, tá? Tamo junto, até amanhã, faça um excepcional dia!